Turma, na última aula, na semana passada, nós começamos a falar um pouco sobre nefrite, glomerulonefrite, né, nefrite aguda, nefrite crônica, que a gente vai estudar agora um pouco mais, né? E aí é importante primeiro nós relembrarmos a importância do sistema renal. Quando nós falamos aí do sistema renal, nós estamos nos referindo a literalmente um órgão que é responsável pela limpeza do nosso sangue. Né? É um órgão que ajuda a filtrar, limpar os fluidos biológicos de modo geral. E nesse sentido, os rins, né, para que ocorra a filtração desse sangue, para que ocorra a limpeza desse sangue, é necessário que ele esteja funcionando adequadamente. E os rins, de modo geral, ele elimina essas impurezas do nosso organismo através da formação da urina. E aí, para ocorrer a formação da urina, precisa-se de 3 etapas, né? Que é a filtração glomerular, a secreção tubular e também a reabsorção. Se por acaso um desses mecanismos eles estiveres alterado ou se tiver algum problema associado a uma dessas etapas, acaba dificultando a formação da urina em si, tá? Nesse sentido, surgem algumas doenças nesses locais. Dentre essas doenças, nós temos aí a nefrite, ou também chamado de glomerulonefrite, tá? E quando nós falamos em nefrite, nós estamos nos referindo a um termo que descreve uma enfermidade renal nas quais a parte filtrante do rim, que é o glomérulo, está inflamada. Então, toda vez que essa parte inicial do sistema renal ela está inflamada, ela é chamada, a doença em si é chamada de nefrite ou glomerulonefrite. Lembrando, gente, quando eu falo essa parte inicial, que é a parte filtrante, é esse emaranhado de capilares, de veias, que é essa bolinha que vocês veem aí, mais vermelhinha nessa imagem, que é o glomérulo. Então, a glomerulonefrite está associado a uma inflamação desse glomérulo e isso leva a alguns reflexos, como, por exemplo, a dificuldade em ocorrer a limpeza do sangue. A nefrite, que também pode ser chamado de glomerulonefrite, já tá, é um processo inflamatório que acomete as estruturas glomerulares, tá? E aí, quando nós falamos nessa estrutura glomerulares, está relacionado literalmente ao glomérulo. E aí, a glomerulonefrite, ela pode ter algumas situações que favoreçam essa glomerulonefrite. Está associado a condições ou afecções primárias, ou a condições ou a condições secundárias, tá? Quais são os fatores primários que podem levar à glomerulonefrite, que pode favorecer esse desenvolvimento? Geralmente, está associada a uma anormalidade glomerular que constitui a única doença presente. O que seria isso? O que seria uma afecção primária? O que seria uma condição primária? O motivo da glomerulonefrite está associado àquela doença, somente àquela doença, tá? E geralmente está associado no próprio glomérulo. Já quando nós falamos em condição secundária ou problemas secundários que pode levar à glomerulonefrite, são outras doenças que teoricamente não estão associadas ao glomérulo, mas as doenças podem lesionar o glomérulo, pode inflamar o glomérulo, como por exemplo diabetes mellitus, a LES, que é o lúpus eritematoso sistêmico, tá? Então, quando nós falamos em condição secundária, nós estamos nos referindo em uma anormalidade glomerular que resultam de outras doenças, como o diabetes mellitus e o LES, que é o lúpus eritematoso sistêmico. Então, turma, aprenda a diferenciar muito bem isso quando nós falamos em afecções primárias e quando nós falamos em condições secundárias. Afecções primárias é quando há o problema da glomerulonefrite está associado ao próprio glomérulo. E as condições secundárias é quando outras doenças levam ao problema associado ao glomérulo. E aí leva a glomerulonefrite, como aí o diabetes mellitus.
E não esqueça, glomérulo está associado à parte inicial da filtração do sistema renal. Nesse sentido, nós temos a classificação das glomerulonefrites, né, das nefrites. Nós temos a nefrite ou glomerulonefrite aguda e a nefrite crônica ou glomerulonefrite crônica. Gente, o próprio nome já nos refere do que nós estamos falando, né? Já nos refere do que se trata. Nós estamos falando aí, por exemplo, de uma doença que é inicial, como também de uma doença que pode ser crônica, né? Pode ter cronificado. No caso da glomerulonefrite aguda, há uma tendência para a melhora espontânea, tá? Então, quando nós falamos em glomerulonefrite aguda, significa e se entende que possivelmente o organismo ele vai resolver o problema associado. Contudo, quando nós já falamos da forma crônica, é uma lesão progressiva dos rins, o que é muito preocupante, o que é grave. Em que sentido? Porque se por acaso tem uma lesão progressiva, se tem essa nefrite crônica, o indivíduo tem a tendência de evoluir para uma insuficiência renal e, consequentemente, uma doença renal. Quais são as causas, gente, da nefrite aguda, né? São vários fatores que existem associados a essa nefrite aguda, mas geralmente estão associados à infecção recente. Por isso que é muito comum quando se fala em glomerulonefrite, né, perigoso, porque quando nós falamos de infecção, nós estamos nos referindo literalmente a uma infecção por micro-organismo, seja fúngica ou bacteriana, que é mais comum. E quando se tem essa infecção por micro-organismo na região do glomérulo, que é essa parte inicial do sistema renal, que leva à filtração, o risco desse micro-organismo cair na corrente sanguínea e literalmente se espalhar pelo corpo, ter uma sepse, é enorme. E quando se fala do tratamento da glomerulonefrite, muitas vezes sempre vai estar associado ao uso de antibióticos. Olha só, gente, a mais comum, né, que leva à nefrite aguda é uma infecção por estreptococo da garganta ou da pele. E existe, no entanto, outras bactérias que levam a infecções virais que pode estar associada a uma nefrite aguda. Gente, só um momento. E aí o que é que acontece, turma? Quando nós falamos nessas infecções, que pode levar a uma inflamação no glomérulo, e o que representa essa inflamação no glomérulo é principalmente porque quando o indivíduo ele tem infecções recorrentes, por exemplo, de garganta ou de pulmão, o nosso organismo ele se vê na necessidade, né, o sistema imunológico se vê na necessidade de produzir anticorpos com o intuito de combater esses micro-organismos. Nesse sentido, o que é que vai acontecer? O excesso desses anticorpos, ou uma grande quantidade desses anticorpos, acaba lesionando, acaba levando o processo inflamatório no glomérulo, levando a glomerulonefrite. Nesse sentido, a gente fala em nefrite aguda, porque a tendência é que o organismo ele resolva isso, né? Essa inflamação diminua com o passar do tempo, com
com a morte desses micro-organismos, com a diminuição dos anticorpos. Então, a tendência é que não evolui. Já quando nós falamos na nefrite crônica, né, existem várias causas, mas ocasionalmente uma nefrite aguda pode ter uma fase silenciosa depois do quadro agudo e aparecer muitos anos mais tarde como um problema crônico. Então, como eu comentei para vocês, apesar de que a nefrite aguda é uma situação que nós conseguimos, de modo geral, o organismo resolver, mas pode ser que seja silenciosa. Essa inflamação ela seja branda, essa inflamação ela não seja tão grave. E nesse sentido, essa nefrite, né, ela vai evoluindo gradativamente até levar literalmente a um processo de cronificação. E aí o indivíduo vai ter a glomerulonefrite crônica, que pode, gente, evoluir para uma insuficiência renal. Aí vocês podem se questionar no seguinte: como perceber isso? Como saber como é que está o estado de saúde do seu organismo? Simples, gente. Fazendo exame de rotina e, se possível, fazendo exames complementares, né? Que são esses exames complementares? São exames mais especificados, né? Especializados em determinado órgão ou para determinados órgãos, como, por exemplo, tomografia, ressonância, e outros exames que vão avaliar as funções desses órgãos. Como eu comentei para vocês anteriormente, né, para a gente poder resolver essa situação, a gente precisa de um diagnóstico, né, de um diagnóstico precoce, né, e geralmente estão associados ao quê? A gente precisa avaliar, nesse caso, nós precisamos, nesse caso, avaliar os sinais e sintomas mencionados, são as primeiras pistas para o diagnóstico, óbvio. Né, gente? Quando a gente fala no diagnóstico de doença, a gente sempre pensa na clínica primeiro. Quando a gente fala nessa clínica, nós estamos falando inicialmente nas características de sinais e sintomas, o que o paciente manifesta. E aí precisa se avaliar muito bem. Mas um dos processos que é muito importante para que possa ser avaliado, nós estamos nos referindo à questão mesmo da função renal. Como é que o indivíduo está? Está sentindo, está tendo muito edema? Está tendo dificuldade na produção de urina? Como é que está a coloração dessa urina? E com isso vai levando a outros fatores, né? É muito comum fazer o hemograma, né? Aí alguns exames que podem ser feitos para a gente começar a identificar esse processo. Hemograma, que quando tiver o processo de infecção, possivelmente os leucócitos vão estar aumentados em si, né? Se faz também a proteína C reativa. Essa proteína C reativa ela está muito presente quando tem um processo de infecção e isso leva a um processo inflamatório. E se faz também esse exame aí, né, que é o ASLO. Esse ASLO é um anticorpo anti-streptolizina O, que é um anticorpo que é produzido para combater, né, a infecção de garganta pelo estreptococo. E aí, aquilo que eu comentei para vocês, se por acaso tiver uma grande quantidade de anticorpos, principalmente esse anticorpo anti-streptolizina O, tudo indica que pode ser uma infecção estreptocóxica. E lembra que eu botei no slide anterior, que eu falei para vocês que um dos motivos que leva à nefrite é a infecção de garganta, porque o organismo nesse caso, ele tenta a produzir, ele acaba produzindo muito anticorpo com o intuito de destruir o micro-organismo, só que esse anticorpo ele acaba sendo literalmente irritativo, danoso para o glomérulo, e isso leva à nefrite.
E aí, turma, além disso, outros exames que podem ser realizados é o exame de urina, né? Que no exame de urina, se por acaso tiver a presença, por exemplo, de alguns elementos como sangue, proteína e outros elementos, né, como uma grande quantidade de leucócito, isso pode indicar, né, uma possível lesão no sistema renal, um possível um processo inflamatório. Nada disso que eu estou falando aqui para vocês, nada desses exames, gente, são exames fidedignos para dar o diagnóstico certeiro da glomerulonefrite. São exames que são complementares à clínica, são exames que vão ser associados ao que o paciente está sentindo, tá? Mas por que que geralmente o exame de urina é possível a gente dar uma olhada nesse exame de urina, ver o resultado, e se por acaso tiver sangue ou proteína, por exemplo, pode ser um indício de glomerulonefrite, porque a presença de hemoglobina ou a presença de outras proteínas na urina nos prediz que está tendo uma lesão no glomérulo, porque a hemoglobina, gente, é uma proteína quaternária, e proteínas, elas são macromoléculas, nesse sentido elas não conseguem atravessar a barreira do vaso. E se por acaso elas estão atravessando a barreira do vaso e indo para a urina, significa que existe uma lesão, tá? Então a gente pode começar a fazer essa avaliação. Contudo, olha só, eu estou comentando para vocês uma situação que pode levar a uma lesão, que pode ser caracterizada de uma lesão, mas a gente precisa diagnosticar a causa subjacente. Eu preciso saber o que está levando a glomerulonefrite, tá? E nesse sentido, eu tenho que fazer exames complementares para representar esse processo. E qual é o tratamento que está associado, né, à nefrite, à glomerulonefrite? A primeira coisa que é importante é controlar a elevação da pressão arterial. Por quê, gente? Lembra que o sistema renal, né, quando a gente fala do sistema renina, angiotensina e aldosterona, o sistema renal ele é responsável pela elevação, pela manutenção e regulamentação da pressão arterial. Qualquer problema que estiver associado ao sistema renal vai levar a uma elevação, vai levar a uma desordem nessa pressão. Então, um paciente que tem glomerulonefrite, principalmente se for uma glomerulonefrite crônica, ele vai ter elevação da pressão. Então, o tratamento controla a elevação da pressão arterial, pois o seu descontrole pode levar a uma perda rápida da função renal. Então, isso pode agravar mais ainda, tá? E é comum, né, o uso de diuréticos, pois quando eles são utilizados, ajuda a controlar o excesso de retenção de líquido. E se vocês observarem essa imagem que está aí do lado direito nos slides, nós temos aí uma pessoa que tem edema, né? Esse edema dos membros inferiores está associado a uma não funcionalidade do sistema renal, possivelmente porque o glomérulo tem um processo inflamatório ou o glomérulo está com uma glomerulonefrite crônica. E aí, por não ter filtração, por não ter a retirada de líquidos do sangue para o túbulo renal, para que possa ser formada a urina e ser eliminado, essa água ela começa a acumular principalmente nos membros inferiores, por causa da pressão, né? E aí ocorrem esses edemas. E lembrando, gente, né, a formação de edema é uma situação grave, porque isso associa a pressão arterial, isso leva a fatores que podem favorecer a uma desordem muito grande no organismo. Fora que, dependendo da região ou da situação do edema, ele se torna incapacitante. Né? Uma pessoa dessa, como vocês estão observando aí na imagem, eles não vão conseguir fazer as suas funções diárias, né? Um pé inchado dessa maneira, ele vai ficar dolorido, né? Ele vai ter vários processos que não vai ter condição das suas atividades. Então, turma, vamos falar agora da síndrome nefrítica, né? E aí, quando a gente fala em síndrome nefrítica, a gente já representa uma situação um pouquinho diferente. Em que sentido? Quando a gente fala em síndrome ela significa um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença
ou condição. O que seria isso? O que seria esse conjunto de sinais e sintomas? Significa que existe uma apresentação mais severa. Toda vez que nós falamos o termo síndrome, gente, pode ter certeza que existem várias condições, vários sinais e sintomas que estão associados a uma doença. E o que seria a síndrome nefrítica? É decorrente de uma inflamação glomerular aguda, né? Então, o indivíduo ele tem a nefrite, ele tem essa inflamação glomerular aguda, mas acaba tendo uma evolução, né? E aí pode ocorrer de forma idiopática, ou seja, sem saber diretamente de onde é ou como surgiu. Como pode surgir também essa síndrome nefrítica como uma doença primária dos rins, ou ser secundária a alguma doença sistêmica como infecções. Então, como eu comentei para vocês, lembra que a nefrite ela pode ser classificada como afecção primária ou condição secundária. A afecção primária está associado quando o indivíduo, quando a doença está no próprio glomérulo, está associada ao próprio glomérulo. E a condição secundária é quando acontece associada a outras doenças. A síndrome nefrítica, gente, ela está associada a qualquer um desses dois. Pode estar associada a uma doença primária, como pode estar associada a uma doença secundária. Um exemplo de síndrome nefrítica está associado, né, a principal causa, a glomerulonefrite pós-streptocócica, que é chamada de GNPE, tá? Então, tem que se tomar muito cuidado a essa infecção associada à garganta, por exemplo, né, que pode levar a essa síndrome nefrítica. E a síndrome nefrítica associada à glomerulonefrite pós-streptocócica, ela é uma complicação renal autoimune. E quando nós falamos do termo autoimune, é quando o sistema imunológico ele acaba atacando as células renais, nesse sentido, o glomérulo. E que é uma condição um pouco mais severa, uma condição um pouco mais complicada, porque é o sistema imunológico reconhecendo células do nosso corpo como algo estranho. E aí, nesse sentido, né, é uma complicação renal autoimune que aparece semanas após uma infecção por um estreptococo, como, por exemplo, Streptococcus pyogenes, que essa bactéria, gente, ela pode infectar tanto a pele, que é chamada impétigo, ou pode levar a uma infecção da garganta, que é a faringite estreptocócica, tá? E aí lembra que eu comentei para vocês que está associado isso daqui à produção de anticorpos, tá? Principalmente aquele anticorpo lá que eu comentei para vocês, né? Que é o anticorpo antistreptolizina O. E aí nós temos, por exemplo, a fisiologia, a fisiopatologia, né, de modo geral, da síndrome nefrítica, desse quadro aí. Inicialmente, né, a pessoa tem, por exemplo, a infecção por um micro-organismo, por um Streptococcus, e aí esse micro-organismo ele leva à produção de antígeno, né? E aí, nesse sentido que tem a produção de antígeno, nós temos a interação aí, a relação antígeno-anticorpo. Nesse sentido, esse complexo antígeno-anticorpo começa a se sedimentar, começa a se aderir ao glomérulo. Nesse sentido, como se tem uma presença maciça, né, de anticorpos e antígeno no glomérulo, a outras células de defesa começam a migrar para essa região, então tem uma infiltração leucocitária do glomérulo, e se tem essa infiltração leucocitária do glomérulo, gente, consequentemente vai levar um espessamento da membrana de filtração glomerular, isso vai levar a um processo inflamatório, isso depois vai levar, por exemplo, uma cicatrização e perda da membrana de filtração, e isso vai levar a uma diminuição da filtração glomerular. Observa que é uma sucessão de situações que acontecem, que está associado a essa síndrome nefrítica.
Lembrando que, geralmente, essa síndrome, ela se torna um pouco mais grave, até porque quando a gente utiliza esse termo síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas relacionados a uma doença em si. E aí, Tomão, observando, né, nesse quadro, nessa imagem do lado direito, né, desse slide, nós podemos observar toda a característica associada à fisiopatologia da síndrome nefrítica. Como eu comentei para vocês, muito importante vocês relacionar o termo síndrome. Toda vez que nós falamos em síndrome, nós estamos falando de um conjunto de sinais e sintomas que é muito importante e característico dessa situação em si. A principal causa, né, da síndrome nefrítica, como nós comentamos, é a glomerulonefrite pós-estreptocóxica, né, que é quando o indivíduo tem, por exemplo, uma infecção de garganta associada a um Streptococcus pyogenes, um exemplo, e aí, nesse sentido, o organismo reconhece os antígenos desse micro-organismo, dessa bactéria, e aí começa a se produzir o anticorpo. Esses anticorpos forma-se o complexo antígeno-anticorpo dessa bactéria, e esse complexo antígeno-anticorpo, eles sedimentam-se no glomérulo, e nesse sentido começa a ter uma migração de célula de defesa para essa região e leva a alguns problemas, como por exemplo a síndrome nefrítica, tá? E independente da origem, o quadro básico é caracterizado por. Então, agora que nós vamos para um outro ponto, gente. Independente do que está levando à síndrome nefrítica, nós temos aí o que? Hematúria, ou seja, nós temos presença de hemácias na urina, tá? E aí nós podemos até observar, gente, aí nesse desenho, nessa figura que tem nesse slide, a hematúria. Observa que geralmente quando se tem hematúria, às vezes é perceptível a mudança na coloração da urina. A urina ela fica um pouco mais avermelhada, tá? O indivíduo ele tem proteinúria leve, ou seja, tem a presença de proteína na urina. Gente, não é adequado ter proteinúria. Não é adequado ter proteína na urina. Lembra que a proteína é uma macromolécula, então ela não deve ser filtrada. E se aparece na urina é porque tem alguma lesão, tá? E essa proteinúria geralmente é menor que 3,5 gramas por 24 horas. E o indivíduo ele tem oligúria, né? O que seria essa oligúria? Tem dificuldade aí, teoricamente, em mixar, em urinar. Geralmente ele urina, gente, somente 100 ml por dia de urina. E geralmente a gente, quando vai urinar, nós temos a tendência de urinar em torno de 200, 300 a 400 ml por dia. E aí, gente, quando nós falamos nessa síndrome nefrítica, é importante nós relacionarmos a presença da urina, como eu comentei para vocês, né, que é hematúria. E assim, na urina é possível verificar essa hematúria. E dependendo do formato da hemácia que vai sair nessa urina, a gente tem uma percepção da onde ocorre essa lesão, tá? Então, a hematúria, que é a presença de hemácia na urina, tem origem nos glomérulos comprometidos e é o sinal mais característico e mais comum da síndrome nefrítica, tá? E aí, quando nós falamos nessa hematúria, quais são as hemácias que geralmente é acometido ou aparece, né, na urina, o formato dela? São que é chamado de as hemácias são dismórfica, devido à migração através de rupturas ou fendas que surgem nas alças capilares dos glomérulos inflamados. O que seria isso? Pode ter hemácias de diferentes tipos, no sentido. Geralmente são as dismórficas, como vocês podem observar na imagem do lado direito, nós temos aí acantócito, né?
Os acantócitos são hemácias dismórficas e geralmente essas hemácias elas vão aparecer na urina porque elas conseguem migrar pelas rupturas ou pelas fendas e isso leva a uma deformidade em si na membrana dela. Então, toda vez que encontrar, por exemplo, gente, principalmente hemácia dismórfica na urina, pode estar associado a uma síndrome nefrítica. Lógico que a gente não vai dar um diagnóstico imediatamente, tem que ter outras características, outros sinais e sintomas em si. Ainda em relação à síndrome nefrítica, gente, também é importante fazer a realização do EAS. O EAS é o famoso exame de urina, né? Que esse EAS ele recebe o nome de elementos anormais e sedimentoscopias, tá? No exame de urina ou no sumário de urina, que é muito comum falar esse termo, geralmente se encontra num paciente que tem síndrome nefrítica piúria e cilindros celulares. Quando nós falamos piúria, gente, é leucócitos, só que nós chamamos de leucócitos mortos, tá? Lembra que os leucócitos são as células de defesa. Então, é encontrado muita piúria e os cilindros celulares, principalmente os hemáticos e os leucocitários. O cilindro, gente, o próprio nome está dizendo, é um conjunto de produto que vai ficar no formato de cilindros por causa dos túbulos renais. E aí pode ser hemático por causa da grande presença de hemácia, como também pode ser leucocitário devido à grande quantidade de piúria, tá? De leucócitos mortos. Quando aparece cilindros na urina, é um forte indício de que há lesão renal, ou no glomérulos ou nos túbulos. Então é muito importante vocês observar isso. E esses exames, turma, e esses produtos, né, como por exemplo o cilindro, eles são relatados no exame, tá? Então vai lá, cilindro raros ou com grande quantidade, a presença de cilindros hemáticos, cilindro leucocitário. Então é muito comum a gente observar isso quando o paciente ele tem lesão renal. Olha o que está dizendo aí. Quando aparece cilindros na urina, é um forte indício de que há lesão renal, tá? Seja nos glomérulos ou nos túbulos. Na imagem, turma, nós podemos representar aí na imagem do lado esquerdo, né, que é como se fosse aí um círculo, essa quantidade de círculos que dentro parece assim areia. Isso daí são chamados piócitos, tá? Piócitos são a presença de leucócitos mortos, tá? E, e quando tem piócitos na urina é chamado de piúria, tá? E a imagem do lado direito que vocês observam no formato de cilindro, né? Isso daí é um cilindro celular e geralmente esse cilindro celular que nós estamos observando aqui é um tipo de cilindro leucocitário, tá? Porque aí parece piócitos tudo juntos. E aí a presença de cilindros nos prediz que alguma coisa está errada, tá? Nos prediz aí que tem uma lesão renal. E por fim, turma, né, o nosso último slide de síndrome nefrítica, aqui nos mostra o quê? Que a síndrome nefrítica ocorre perda abrupta da superfície de filtração, e aí se não tem uma filtração glomerular adequadamente, vai ter redução da excreção de líquidos, então vai ficar mais líquido na corrente sanguínea e nos outros tecidos, como também vai ter diminuição na eliminação de pequenos solutos e eletrólitos. Nesse sentido, se tem uma diminuição de solutos e de eletrólitos, vai levar a várias complicações, como, por exemplo, a presença de toxicidade, a presença de outras doenças associadas, como, por exemplo, hipertensão arterial, porque se, por exemplo, não elimina sódio, cloreto, vai ter o acúmulo desses sais minerais nos líquidos extracelulares, nos líquidos no sangue, e isso vai levar à pressão. Se não tem, por exemplo, a eliminação de algumas taxas de glicose, pode ter elevação da taxa de glicose na corrente sanguínea. Isso pode levar a um desenvolvimento do diabetes. Então, são vários fatores que levam aos problemas no organismo. Lembra que o sistema renal ele é um órgão muito importante nesse contexto.
porque ele é literalmente o órgão responsável pela limpeza, purificação do nosso organismo. Turma, nesse sentido, tá? Nesse sentido,